Paz do Senhor, meus amados, vamos então aí para a gravação de mais uma aula aqui da Bíblia Sem Mistérios. O capítulo 34 do livro de Êxodo, Shemot. Eu estou com um microfone novo e talvez esse microfone, eu estou no período de adaptação, talvez ele fique muito alto ou muito baixo, mas na hora só você controlar o volume aí. Eita, deu uma pancadinha aqui nele, é um microfone externo, não é aqueles de lapela. É um teste que a gente está fazendo aí para ver qual vai ser o resultado. É para melhorar a qualidade da aula sempre para vocês. Isso aqui que importa, né? Cada dia a gente ir melhorando para vocês, para que vocês tenham uma qualidade cada vez melhor aqui na nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. Mas, sem mais, vamos começar a nossa aula, porque essa aula é muito legal, muito interessante. Ela fala quando Moisés voltou ao monte, né? A gente já está vendo isso, ele já está lá no monte, pediu para ver a glória de Deus. Deus disse que não pode, ninguém pode ver a glória dele permanecer vivo. E assim ele foi, e assim o ministério dele foi prosseguindo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda ordem que Deus dá para ele, a melhor ordem que Deus dá para ele fazer de novo as tábuas de pedra que ele havia quebrado anteriormente, quando teve lá, quando descobriu, né, quando ele chegou do monte, que ele voltou e encontrou o pessoal lá, o povo de Israel, idolatrando o bezerro de ouro. E agora vamos começar agora o estudo para que a gente possa entender direitinho o que foi que aconteceu. Vamos lá. Então, Êxodo 34, aí está, aí diz assim o texto, versículo 1 ao 3. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 pedras de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, e nem ovelhas e nem bois se apacentem defronte do monte. Vamos lá. Então, aqui Deus ele dá a ordem para Moisés lavrar, esculpir, né, de novo as pedras que ele havia quebrado, né, pedras que quebravam. E ele diz o seguinte: esteja pronto pela manhã e suba ao monte Sinai pela manhã e permaneça de pé perante mim no topo da montanha. Agora, ninguém pode estar contigo, você tem que ir sozinho. Nenhum homem pode aparecer em toda a montanha, também gado, rebanho, ninguém pode pastar diante daquela montanha. Então Deus ele queria um momento exclusivo, um momento ali com Moisés, somente ele e Moisés, né? Sem a presença de ninguém, onde ele pudesse transmitir novamente as mesmas ordens, os mesmos mandamentos que ele já havia previamente transmitido. E aqui agora vê a atitude de Moisés, né? Vamos observar o que foi que Moisés efetivamente como ele agiu. A Bíblia diz que então Moisés lavrou, esculpiu 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Esses textos, essas passagens, normalmente, é que confundem as pessoas de que Deus aparece para Moisés e fala com ele, e Moisés olhando face a face. Mas se você ler direitinho o texto, você vai perceber que não é exatamente isso. A Bíblia diz que Deus ele desce uma nuvem. A palavra que tem lá no hebraico mais correta é passou diante dele, é, é, e ali Moisés, entende que ali há a presença de Deus. Na verdade, o que acontece, né, o que essa palavra que está aí de nuvem significa Shekinah. Shekinah, que é a glória, a presença. Né? Então, a glória e a presença não é a face, efetivamente, mas é a glória e a presença de Deus. Porque ninguém consegue ver a face de Deus e permanecer vivo, como nós vimos no capítulo anterior. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter consciente, claro, na nossa mente. Né? Vamos continuar a leitura. Aí o texto diz assim: e passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso,
tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é de dura serviço. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e tomamo-nos por tua herança. Então, a primeira coisa, duas coisas importantes que nós temos aqui como aprendizado para doutrinar, inclusive, de ensinamento para a nossa própria vida, para a aplicação da nossa própria vida. Né? O que estava acontecendo ali? Moisés estava iria receber uma instrução extremamente importante do Senhor. Na verdade, uma reinstrução. Ele iria refazer as tábuas que haviam sido quebradas. Mas o que Moisés ele tinha, na verdade, um pedido para fazer a Deus, e Deus tinha uma ordem para dar a Moisés. No pedido, Moisés ele entra de uma forma extremamente reverente, com muito louvor e adoração, quando ele diz para o Senhor: Senhor, Senhor, Senhor Deus, tu és compassivo, gracioso, tardio em irar-se, abundante em bondade e verdade, que preserva os atos de bondade por milhares, perdoa a iniquidade, transgressão, o erro e absolve, mas não tudo de uma vez. Ele guarda os pecados dos pais para os filhos e para os filhos dos filhos, para a terceira e a quarta geração. Então aqui o que Deus ele faz? Ele está aqui, o que Moisés está fazendo? Na verdade, Moisés estava louvando e adorando ao Senhor, antes de mais nada. Louvando quando ele fala das ações de Deus, e adorando quando ele fala da bondade ou do caráter de Deus. E aqui ele está trazendo esse momento, né? Esse momento diante de Deus, porque o objetivo de Moisés é justamente tocar o coração do Senhor para um pedido que ele iria fazer. Como é possível tocar o coração de Deus? Quando nós analisamos esses textos, nós percebemos que Deus ele é capaz de mudar de ideia sem mexer no seu propósito. Ele é capaz de mudar uma determinação sem que isso fira a sua soberania. Ele é capaz de ouvir a um pedido nosso e fazer com que ele mude uma determinada ordem ou orientação pré-estabelecida, sem que o objetivo final, sem que o desenho final daquilo que ele pré-planejou seja, digamos assim, seja maculado, né? Permanece sempre firme. Porque essa é uma qualidade que Deus tem, uma qualidade sublime, né? Não é uma qualidade. Os homens às vezes querem qualificar Deus da mesma forma que eles são. Como eu posso mudar de ideia e manter o propósito? Como eu posso mudar o caminho e manter o objetivo final? Homens muitas vezes não conseguem raciocinar dentro desse nível e engessam Deus dentro da sua capacidade limitada. Mas Deus ele tem uma capacidade ilimitada. Então ele consegue, por exemplo, no caso de Ezequias, no futuro nós vamos ler isso, Ezequias, com um decreto de morte estabelecido, dá mais 15 anos de vida a Ezequias, através da oração que Ezequias fez, deu mais 15 dias e, ao mesmo tempo, não mudou o projeto original dele. Por quê? Porque Deus ele consegue trabalhar a estratégia, as peças e todo o processo do qual ele mesmo criou e planejou, sem que isso fira a sua natureza, sem que isso fira os seus princípios, os seus propósitos. E a gente vê um exemplo disso nesse texto. Então, a primeira parte, Moisés adora ao Senhor para quê? Para que o coração do Senhor possa atentar para ele e para si mesmo. Não só para Moisés, mas como também para o próprio Deus. Que ele diz assim, Moisés se apressou, inclinou sua cabeça para o chão e prostrou-se. Atitude de reverência, adoração e louvor. E aí começa a falar se realmente, aí nessa hora, ao invés dele escrever as tábuas, que tinha sido o objetivo inicial que Deus tinha, chamando ele à presença, o que é que ele faz? Ele começa a orar, a pedir, a interceder. Ele disse, realmente encontrei graça nos teus olhos, Adonai, que meu Senhor vai entre nós, e esta nação possui dura serviço,
nunca dura, mas o Senhor perdoa todas as iniquidades e pecados e faça-nos seu. Tremendo isso. E aqui nessa hora aqui, irmão, surge uma nova aliança. Nós falamos sobre as diversas alianças, está aqui uma nova aliança. Uma aliança agora fundamentada a partir desse momento. É uma aliança que até então não estava dentro do escopo da palavra de Deus, mas que não fere a aliança inicial nem o projeto inicial. E aí é o que Deus disse. Então disse, eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Mas em nação alguma, de maneira alguma, que todo este povo em cujo meio tu estás. Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres de suas filhas e dos teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também seus filhos se prostituam com seus deuses, e não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, e ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. E tudo que abre a madre meu é, até que todo o teu gado que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. Burro, porém, eu vou parar um pouquinho para que a gente possa entender um pouquinho. Vamos explicando parte a parte. E, na verdade, isso aqui já é parte da aliança que Deus está estabelecendo. Então, aqui Deus ele recomeça o processo de aliança e recomeça a argumentação, os termos da aliança, né? Então, toda aliança precisa ter termos. Muita gente precisa entender isso sobre alianças. Então, ele fala que vai fazer uma aliança e começa, então, o processo dessa aliança. E ele diz que fará, sim. Ele diz que fará, sim, a diferença. Ele fará a diferença no meio do povo. Ou seja, ali, naquele povo, será diferente. E ele vai fazer maravilhas no meio daquele povo. Agora, o que é que ele faz? No versículo 11, ele dá a orientação. Guarde com cuidado que eu estou lhe ordenando, porque eu expulsarei dessa forma, guardando com cuidado. Importante entender isso. A aliança mosaica, essa aliança com Moisés, é uma aliança que tem termos de assim, olha, essa promessa está condicionada a isso. Então, assim, guarde com cuidado que eu estou lhe ordenando hoje. Então, veja bem, você guardando com cuidado que eu lhe ordeno hoje, as condições são, e para isso, as condições que eu vou estabelecer para eu expulsar da sua frente os amorreus, os cananeus, os heveus, os hebreus, os heteus, os perizeus e os jebuseus. Esses povos, para serem excluídos, removidos, é necessário que você atente para o que eu vou te falar agora. Então, ser cuidadoso no pacto, para não fazer pacto com esses povos, não se misturar com eles. E povos que vivem na terra onde você está chegando, para que eles não sejam se transformados em uma armadilha para você. Está no versículo 12, no hebraico. No português, diz assim, guarda de fazer aliança com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço. Laço no meio de ti. É um termo muito usado aqui no meio do povo, a palavra laço. Laço é armadilha para você. Então, o que é que Deus diz? Você deve destruir os altares,
quebrar os monumentos e cortar as árvores sagradas. Né? Então, ó, o que é que apesar de não ter bem claro isso no português, mas no hebraico é bem claro. Ó, para que não seja por laço por dele, mas seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis e os seus bosques cortareis. Veja só, a palavra bosque aí, porque a gente fica meio sem entender por que os bosques. Na verdade, o que Deus está dizendo são as árvores sagradas, porque no meio da idolatria do povo, eles também transformam árvores em peças sagradas. Muitas coisas que a gente vê em Hollywood acontecer, irmão, são fruto da herança dessas gerações passadas, que a idolatria deles foi passando e chega até o conhecimento moderno e as pessoas transformam em filmes, transformam em livros, onde tem uma árvore que fala, onde tem uma árvore, tudo está relacionado às questões místicas e de idolatria. Ah, e aí Deus ele continua, estou lendo no hebraico e lendo no português, aqui eu fico variando entre os dois, porque se tiver alguma coisa no hebraico que a gente possa esclarecer, fica melhor. Então não se incline para qualquer outro Deus, pois o nome de Hashem, ou Deus, né, é zeloso, pois ele é um Deus zeloso. Não tem nada demais aqui até então. Para não fazer o pacto com os habitantes da terra, pois quando eles forem atrás de seus deuses e oferecerem seus sacrifícios, seus dons, eles vão te convidar. O que está dizendo Deus é o seguinte: se você deixar esse povo lá, eles uma hora vão convidar vocês para a idolatria deles. Né? Então você vai pegar as filhas deles, então você pegará das filhas dele para casarem com seus filhos, então haverá mistura agora de famílias, e quando as filhas deles adorem outros deuses, eles conduzirão seus filhos a seguirem os deuses dela. Isso no português talvez não esteja tão claro. Ó, e todas as mulheres de suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses, e não te farás deuses em fundição. Está no português. Né? Agora a gente vai ver aqui a Páscoa, né? O Peça, que ele já fala da festa dos pães ázimos aqui, ele começa a falar sobre a festa dos pães ázimos. Tá? Então tá aqui, ó. Não faça qualquer ídolo de metal. Guarde a festa de Matzó. Matzó significa pão ázimo, né, que é o que a gente acabou de ler no versículo 18. Por 7 dias você deve comer o Matzó, conforme eu ordenei a você, na época designada, no mês da primavera, que é o mês de Abib. Primavera lá é norte, para a gente aqui é outono. Acontece entre março e abril, mas lá acontece também nessa época do ano, naturalmente, só que as estações são invertidas, né? No hemisfério norte, o que é verão, no hemisfério sul é inverno, o que é no hemisfério norte, o que é inverno no verão, ou no hemisfério sul é verão. No hemisfério norte, o que é primavera no hemisfério sul é outono, e no hemisfério norte, o que é outono, no hemisfério sul é primavera. Quando ele fala mês de primavera, é o que está no hebraico, mês da primavera, não está mês de Abib, é essa tradução mais literal, certo? Então, é a festa da Páscoa, né? É porque no mês de Abib, eu vou voltar aqui a tela para a gente poder acompanhar, né, a leitura do texto. Vamos lá. Aqui, ó, porque no mês de Abib saíste do Egito, tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, em 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega, do trigo e a festa da colheita do fim de ano. São só orientações que elas são importantes? São. Por que elas são importantes? Porque elas fazem a base das mitzvah judaicas, ou seja, a base das leis judaicas. Então, Deus ele vai fazendo toda a orientação, é uma reescrita, né, de toda a lei. Então, ele vai falando tudo isso sobre as primícias, no versículo 19. No versículo 20 também ele fala sobre. No versículo 19, ele fala sobre as primícias
do gado, no versículo 20, dos burros e jumentos. Ah, versículo 21 fala do Shabá, né? Do Shabá, que é o sétimo dia, o dia do descanso, né? Que não sofreu nenhuma mudança essa questão. Jesus ele trouxe um entendimento sobre isso, certo? Um entendimento. Quando ele diz 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia você vai descansar. Então, o que se compreende, que se depreende, é que quem trabalha de domingo a sexta, folga no sábado. Mas quem trabalha de segunda a sábado, folga no domingo. Quem trabalha de terça a domingo, folga na terça. Essa é a forma que eu posso interpretar, sem querer entrar em... Eu não deveria ter entrado nesse detalhe. Aí vem o versículo 22, que fala da festa das semanas, que depois foi transformada em Pentecostes. Festa das semanas e Pentecostes é a mesma festa, né? É o Shavuot. Pentecostes significa 5 semanas, ou melhor, 7 semanas. Não, 50 dias, perdão, amados. 50 dias. 5 sequências de 10 dias. Mais ou menos isso que significa. É uma palavra do grego. No hebraico, ela significa festa de Shavuot, ou festa das semanas, porque são 7 semanas. No último dia, que é o 50º dia, se celebra a festa. Por isso que foi essa tradução para Pentecostes. Vamos continuar lendo aqui o texto. Versículo 23 diz assim: 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes ao ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Não, vamos parar aqui. Aqui tem ordens claras e dá para a gente fazer uma explanação. Então, aqui o versículo fala sobre 3 vezes no ano, todos os varões, todos os homens devem apresentar-se diante do Senhor, Deus de Israel. Isso é uma mitzvah, né? Então, essa é uma lei, é um preceito. E eles têm que ir perante o Senhor 3 vezes por ano. E aí o versículo 24 diz que ele vai expulsar dentro de todas as nações diante dele, e ela estenderá os seus limites. E ninguém vai cobiçar a terra, ou seja, além do que Deus deu, ainda vai estender os seus limites. Quando você vier aparecer perante Deus, seu Senhor, né, 3 vezes por ano. Então, o benefício disso está aí. A promessa fundamentada em surgir 3 vezes por ano é que ele vai expulsar as outras nações diante de Israel e vai estender os limites de Israel. E ninguém vai cobiçar a terra deles. Aqui agora tem uma palavra legal, 25. Né? Versículo 25 diz o seguinte: não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com sangue levedado. O nome disso no hebraico é Hamé. Então, enquanto meu Hamé estiver de sua posse, você não deve abater nem aspergir sangue do meu sacrifício. Então, enquanto o sacrifício do Senhor estiver na posse, isso é uma palavra bem sacerdotal, da festa da Páscoa, o sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. O Hamé é justamente aquele sacrifício dali da Páscoa, né? Que é utilizado na Páscoa. Aí vamos para o verso 26, que diz assim. Versículo 26. Diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás cabrito no leite da sua mãe. Então, aqui ele completa o versículo 26, praticamente são ordens que ele já tinha dado, né? Na verdade, isso aqui são repetição de diversas leis que ele já tinha estabelecido. E ele fala sobre os primeiros frutos para trazer da casa do Senhor.
que é o tabernáculo, e não cozinhar o animal, o cabrito, no leite da mãe. Ele já tinha falado isso em outras passagens. Aqui é só uma confirmação do que ele já havia falado. Aí vem o versículo seguinte, o versículo 27, que disse... vamos voltar aqui para o versículo 27, que eu acabei tirando, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então, vamos voltar aqui para cá, que aí ali vai falar já um outro tema. Então, aqui o que é que Deus termina? Qual é a conclusão dessas ordens aqui? Então, Deus ele conclui as ordens dele dizendo o seguinte: olha, a minha aliança vai permanecer firme com você desde que vocês cumpram essas palavras. Esse é o acordo. Você quer seguir comigo do seu lado? Você quer que eu vá para todos os lugares contigo? Então, o acordo é esse. A função é essa. Faça isso, siga dessa forma e então vocês terão êxito, né? Vocês poderão, então, vocês terão êxito no nosso acordo. Vamos lá, versículo 28. Versículo 28 em diante. Diz assim: esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte de Sinai, trazia as 2 tábuas de testemunho nas suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Aqui você já tem, amados, então a descida de Moisés aqui é uma coisa impactante, né? Então a gente vê o que é que acontece. Ele desceu do monte depois que ele teve ali 40 dias e 40 noites, e ele não comeu pão nem bebeu água, ou seja, jejum total. Quem o sustentou foi o Senhor, quem o alimentou foi a presença de Deus. Moisés desceu do monte, né, e as 2 tábuas de testemunho estavam em suas mãos, e quando ele desceu na montanha, ele não sabia que a pele do seu rosto tinha se tornado luminosa, resplandecia. Aí Arão e os filhos de Israel, quando viram a pele do rosto que se iluminava com uma luz brilhante, eles todos se prostraram, eles ficaram assim impactados. E aí Moisés conclama, né, chama toda a comunidade para uma reunião. E aí o que que acontece? Ele chama essa comunidade para uma reunião, para fazer uma assembleia, para passar. E Moisés falou o seguinte: depois chegaram também todos os filhos de Israel, eles ordenou tudo que o Senhor falara ao Monte Sinai. Então, tudo que Deus passou para ele repassou para os filhos de Israel. E assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel que ele era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Então o rosto de Moisés ele ficava tão iluminado, tão resplandecente, era necessário colocar um véu. Ele colocava um véu para que ali ele não tivesse mais o impacto, né, do que aquela luminosidade causava entre as pessoas. Então, a própria luz divina da presença de Deus, da Shekinah, é quem iluminava o rosto de Moisés, e ele
apresentava assim, dessa forma, a sua presença de Deus, né? O resultado. Porque todos aqueles que entram na presença de Deus, Deus faz resplandecer. Amém, queridos? Então a gente conclui aqui mais uma aula, né? A aula Êxodo, capítulo 34. Está faltando poucas aulas para a gente concluir o livro de Êxodo. Espero que você esteja aprendendo bastante. Que Deus abençoe no nome de Jesus.